Bom, vamos falar agora do nucleolo. O nucleolo é uma estrutura que, se observarmos uma célula eucariótica em microscopia óptica, seria a região mais evidente, a mais fácil de se observar no núcleo. É uma região um tanto quanto mais destacante, mais escurecida se comparada ao restante do núcleo. O nucleolo é uma região que se difere das demais organelas citoplasmáticas por não ser formada por membrana. Ela é intranuclear e não é delimitada por nenhum tipo de membrana. E com uma grande agregação de RNAs e algumas proteínas também, que vão transcrever os genes de RNA ribossômico. A principal função do nucleolo, então, é a montagem, a maturação dos ribossomos. A íntima associação física entre os diversos componentes da maquinaria de processamento dos ribossomos no nucleolo vai permitir que o mesmo consiga desenvolver de forma organizada e rápida uma grande produção de ribossomos. A imagem aqui é de uma foto onde se destaca um núcleo e essa região aqui densa, mais escura, bem chamativa, é o nucleolo. Então, só lembrando, o nucleolo é uma região muito adensada, com uma grande produção de RNA do tipo ribossômico, que por sua vez vai produzir o propriamente dito ribossomo. Vamos falar um pouco dos cromossomos. O núcleo é a organela armazenadora da informação genética dos eucariotos. É nele que está contida na forma de ácido desoxirribonucleico, ou DNA, cuja função mais importante é carregar os genes, os códigos para a produção em local e momento precisos de todas as proteínas e RNAs que o nosso organismo, ou o organismo ao qual pertence essa célula, necessite. O DNA é um polímero de nucleotídeos extremamente longo e encontra-se em eucariontes, no caso, dividido em cromossomos, que são filamentos espiralados que contêm empacotadas longas sequências do DNA, com múltiplos genes e também diversas proteínas sendo visualizado durante a divisão celular por microscopia óptica. Cada cromossomo possui várias origens de replicação. Seriam essas pontos que permitem que haja a duplicação do material genético durante a replicação do DNA. Um centrômero, que é uma sequência de DNA que permite que cada cromossomo, após a duplicação durante a divisão celular, seja direcionada para a célula filha. E os telômeros, que é a parte final do cromossomo, que apresenta repetições de determinadas sequências de nucleotídeo e que formam estruturas especiais e tem, por sua vez, a finalidade fundamental de manter a estabilidade estrutural do cromossomo e evitar a perda da informação genética durante o processo de replicação do DNA. Os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos, sendo que destes, 22 pares são chamados de autossomo, são semelhantes entre homens e mulheres. Já o último par, conhecido como heterossomo ou cromossomos sexuais, são diferentes em função do gênero sexual. A mulher possui 2 cromossomos do tipo X, por isso pode ser chamada de XX, enquanto o homem possui um cromossomo X e o outro Y, então chamado de XY. A imagem que nos traz um cromossomo onde algumas partes são destacadas. A primeira delas é a cromátide. A cromátide é essa região toda aqui, onde se tem uma boa parte do DNA da espécie em questão, da espécie a qual pertence esse cromossomo. Já esse número 2, em destaque vermelho aqui, é o centrômero. O centrômero mantém, então, as duas cromátides irmãs unidas e, durante o processo de divisão celular, o mesmo se rompe e permite o direcionamento oposto dessas cromátides no processo de mitose e também no processo de meiose. O número 3, ele mostra um dos braços, no caso em questão aqui, um braço menor em relação ao outro, por isso então chamado de braço curto. Já aqui nós teremos um braço maior se comparado ao outro, que será chamado por sua vez de braço longo. Não é destacada na imagem, mas nas regiões extremas dos cromossomos nós teremos os telômeros, que servem para, como dito anteriormente, proteger o material nucleico que é contido aqui dentro deste cromossomo.
A cromatina, apesar de toda a organização e alto grau de empacotamento do material genético em cromossomos, durante a mitose e meiose, nos períodos em que não está ocorrendo a divisão celular, ou seja, quando a célula encontra-se num processo chamado intérfase, ou num momento chamado intérfase, como queiram chamar, o material cromossômico não se vê individualizado. Ao contrário, encontra-se amorfo e disperso em algumas regiões do núcleo. E a este material cromossômico amorfo, formado por fibras contendo DNA e proteínas, nós damos o nome de cromatina. Embora não seja a única classe de proteínas associada ao material genético, uma categoria importante de proteínas que se liga ao DNA cromossômico é a histona, que apresentam massa molecular entre 11 e 21 kDa e são muito ricas em aminoácidos básicos, como por exemplo arginina e lisina. O DNA na cromatina está fortemente associado a essas histonas que auxiliam seu empacotamento em unidades estruturais que nós chamaremos de nucleossomos. Os nucleossomos são unidades de arranjo fundamentais. O início de sua sucessão de estruturas de empacotamento, que o DNA na cromatina pode sofrer e que ao final origina o cromossomo altamente compactado, como observado na microscopia óptica, os nucleossomos são compostos por um núcleo octamérico formado por histonas, em torno do qual o DNA se enrola. Há um espaçamento entre eles de cerca de 200 nucleotídeos ao longo do DNA. E então os nucleossomos se agrupam entre si, formando arranjos regulares que por sua vez compõem fibras de 30 nanômetros de cromatina. Por análise de células eucarióticas com microscopia óptica, é possível distinguir dois tipos de cromatina em núcleos em intérfase. A heterocromatina, altamente condensada ou empacotada, e a eucromatina, menos condensada. Nessa imagem aqui, nós temos uma estrutura tridimensional do núcleo de um nucleossomo, onde as suas regiões são destacadas. As histonas aqui são as representações coloridas e o DNA é a parte que não foi pigmentada, é a parte que se encontra em cinza. A heterocromatina. A heterocromatina apresenta segmentos de DNA que contêm poucos genes e as porções gênicas que se empacotam na heterocromatina acabam por serem inativadas nessa condição condensada. Assim, a heterocromatina pode ser caracterizada por não apresentar relevante atividade durante a expressão gênica. Já na eucromatina, encontra-se porções de DNA contendo mais genes e devido ao menor grau de empacotamento pelo afastamento dos nucleossomos uns dos outros, os genes podem ser expostos à maquinaria de transcrição. Portanto, a eucromatina pode ser caracterizada por apresentar alta atividade de expressão gênica. Vamos falar um pouco do nucleoplasma. Componente subcelular análogo ao citoplasma, o nucleoplasma é um líquido viscoso que preenche o núcleo, delimitado pela carioteca, no qual o nucleolo e cromossomos, por exemplo, estão suspensos. Diversas substâncias encontram-se dissolvidas no nucleoplasma, tais como íons, açúcares, nucleotídeos, ácidos nucleicos e proteínas ou enzimas, além também da água. A presença do nucleoplasma ocupando o núcleo, uma matriz fluida, promove um ambiente favorável para a ocorrência do trânsito de moléculas e, consequentemente, diversas reações químicas que ocorrem nos núcleos, com destaque para a duplicação do DNA e para a transcrição do RNA. A imagem aí apresentada é um resumo das estruturas presentes no núcleo, destacando o teu nome, a tua função e as características da mesma. Então, o núcleo tem como função armazenar o código genético e controlar o ciclo celular, e tem como característica ser uma organela esférica delimitada por uma membrana chamada carioteca. Já a carioteca tem como função separar fisicamente o núcleo do citoplasma e controlar o fluxo das macromoléculas que entram e saem do mesmo. A sua característica é ser formada por uma dupla membrana permeada por poros nucleares. Já o nucleoplasma tem como função servir de matriz para o transporte de substâncias e reações que ocorrem dentro do núcleo.
Sua característica básica é ser um fluido gelificado contendo diversas substâncias dissolvidas além da água. O nucleolo tem como função a montagem e o processamento dos ribossomos no núcleo. A sua principal característica é ser um agregado denso de proteínas e RNAs não delimitado por uma membrana. Os cromossomos têm como função o empacotamento da informação genética durante o processo de divisão celular. E suas características básicas se dão pelo fato de serem estruturas altamente compactadas de DNA e proteínas visíveis durante a divisão celular. E finalmente a cromatina tem como função o empacotamento da informação genética, e as características básicas da mesma é estar no estado menos condensado que nos cromossomos, a heterocromatina não tem expressão genética e a eucromatina ainda menos empacotada, esta sim tem expressão genética.